respirar. Uma coisa que a gente faz o tempo todo sem nem pensar, né? Mas por trás de cada inspiração e expiração tem uma ciência, nossa, incrível. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a fisiologia respiratória. Cada vez que o ar entra e sai, é como se fosse uma sinfonia. Músculos, pulmões, até as menores células do nosso corpo trabalham juntas numa orquestra super afinada para manter tudo em harmonia. Para a gente entender essa complexidade toda, vamos dividir nossa análise em 4 partes. Primeiro, a mecânica do fôlego. Depois, a viagem dos gases. Em seguida, a gente mergulha na troca que acontece nos alvéolos. E, por fim, vamos ver o equilíbrio de todo esse sistema. Então, vamos começar pelo começo, pela parte mecânica mesmo. Como é que o ar entra e sai dos nossos pulmões? A resposta, por incrível que pareça, está na física básica de pressões. E aqui está o princípio fundamental de tudo. Pense nisso como a regra de ouro. O ar sempre vai se mover de uma área de maior pressão para uma de menor pressão. E o nosso corpo, ele é mestre em manipular essas pressões. A inspiração é um processo ativo, ou seja, gasta energia. Olhem só. O diafragma, que é esse músculo superpoderoso na base dos pulmões, ele contrai e desce. Ao mesmo tempo, os músculos entre as costelas levantam a caixa torácica. O resultado disso, a gente cria mais espaço no tórax. Vamos detalhar isso em 4 passos bem simples. Primeiro, o diafragma contrai. Segundo, a caixa torácica expande. Terceiro, com mais espaço, a pressão dentro dos pulmões cai, fica menor que a pressão do ar aqui fora. E, finalmente, o 4º passo, o ar simplesmente entra para tentar igualar essa pressão. É física pura, um processo ativo e muito, muito engenhoso. E para soltar o ar, a expiração? Bom, na maior parte do tempo é o contrário, um processo passivo. Os músculos relaxam, o volume da caixa torácica diminui, a pressão lá dentro aumenta e pronto, o ar é empurrado para fora. Ativo para entrar, passivo para sair. Simples e eficiente. Certo, o ar chegou nos pulmões. Missão cumprida, certo? Não. Agora começa outra jornada. Como aquele oxigênio que a gente inspirou vai chegar em cada uma das células do nosso corpo. Então vamos para a nossa segunda parte para acompanhar essa viagem. Agora o papo é sobre a logística do sistema circulatório, que é o responsável por transportar o oxigênio e o dióxido de carbono. A gente tem 2 passageiros principais nessa história, o oxigênio, que precisa ser entregue, e o dióxido de carbono, que é o lixo metabólico que precisa ser coletado. Os dois usam o sangue como estrada, mas os veículos que eles usam são bem diferentes. E para o oxigênio, o veículo é de luxo, viu? É a hemoglobina, uma proteína que fica dentro das nossas hemácias. E olha que número impressionante. 98% de todo o oxigênio no sangue viaja de carona com ela. Só um tiquinho se dissolve direto no plasma. Agora, o transporte do CO2 é ainda mais fascinante. Dá uma olhada nesse gráfico. A maior parte, 70%, não viaja assim, como o CO2. Ela é convertida em íons bicarbonato. E essa é uma estratégia genial do nosso corpo, porque além de transportar o CO2 de forma eficiente, ainda ajuda a regular a acidez do sangue. Genial, né? Ok, já vimos como o ar entra e como os gases viajam. Agora vamos dar um zoom, mas um zoom bem potente, para ver o ponto exato onde a ação principal acontece, a troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares. A troca gasosa, na essência, é um processo de difusão. É simples. O oxigênio, que está super concentrado nos alvéolos, passa para o sangue, onde tem menos. Ao mesmo tempo, o dióxido de carbono que está sobrando no sangue faz o caminho inverso, para os alvéolos. E tudo isso acontece através de uma membrana fininha, mais fina que um fio de cabelo. E para essa troca ser super eficiente, ela depende de alguns fatores críticos. A diferença de pressão dos gases, a área de superfície dos nossos alvéolos, que é gigante, se a gente esticasse tudo, daria para cobrir uma quadra de tênis, a espessura mínima da membrana e a solubilidade do gás. E aqui vai um fato curioso. O CO2 se difunde umas 20 vezes mais rápido que o O2, simplesmente por ser mais solúvel. Para nossa última parte, vamos sair desse nível microscópico e olhar o todo, ver como o sistema respiratório se integra para manter o equilíbrio do corpo inteiro. E aqui a gente entra num conceito que é crucial, a relação ventilação-perfusão, ou simplesmente VQ. Pense nisso como um casamento que precisa ser perfeito. A ventilação é o ar que chega nos alvéolos e a perfusão é o sangue que passa por eles para pegar esse ar. E por que isso importa tanto? Porque não adianta nada ter um monte de ar numa parte do pulmão se não tem sangue passando ali para buscar o oxigênio.
E o contrário também é verdade. O ideal é que para cada litro de ar que entra, tenha mais ou menos 1 litro de sangue passando junto. É um par perfeito. E essa imagem ilustra brilhantemente o que acontece quando esse casamento desanda. No enfisema, por exemplo, as paredes dos alvéolos são destruídas criando bolsões de ar, ou seja, tem ventilação, mas os vasinhos de sangue foram danificados. A gente tem um V/Q alto, muito ar para pouco sangue. É um espaço desperdiçado, um ar que não serve para nada. Já o oposto acontece na pneumonia. Os alvéolos podem se encher de líquido, e isso bloqueia a entrada de ar. O sangue continua passando por ali, mas passa por alvéolos que estão afogados, sem oxigênio. Isso é um VQ baixo, pouco ar para muito sangue. O sangue passa e não consegue ser oxigenado direito. E, finalmente, a respiração tem um papel central no equilíbrio ácido-base do corpo. A gente viu que o CO2 vira bicarbonato no sangue, né? Pois é, isso afeta diretamente o pH. Ao controlar o quão rápido e fundo a gente respira, nosso corpo consegue fazer um ajuste fino nos níveis de CO2 e, com isso, na acidez do sangue. E manter esse equilíbrio é algo absolutamente essencial. As nossas enzimas, que são as máquinas que fazem tudo funcionar no nosso corpo, só trabalham direito numa faixa de pH muito estreita. Qualquer desvio, por menor que seja, pode comprometer todo o nosso metabolismo. A cada fôlego, essa dança complexa de física e química acontece silenciosamente dentro da gente. É a engenharia perfeita do corpo humano em ação. E isso faz a gente pensar, o que acontece quando essa harmonia toda é quebrada, seja por uma doença ou pelo ambiente? A resposta só mostra o quão vital e, ao mesmo tempo, frágil é o nosso sopro de vida.